com alegria, Fabia, a nós e temba um desafio que cedo, aquilo que a nós nos propõe, a ir ao Brasil com aquele objetivo, que cedo, a compra de equipamentos novos para a Rádio Luz, que permita no rádio funcionar melhor, com melhor qualidade e assim atender melhor irmãos e povo de Deus ali de Inoterra. E cá fácil, todavia, a nós consegue e já está ali equipamentos que a nós vai começar a instalar nos próximos dias. E se Deus miste, em pouco tempo nós teremos uma nova rádio. No projeto e cedo, implantar uma nova emissora de rádio na leste de Inoterra. E a nós vai ocupar os equipamentos novos que a nossa Notícia de Brasil para instalar na rádio aqui, para podermos iniciar a construção da outra emissora na leste de Inoterra. Fabia, a região leste de no país é uma região bastante elevada, Fabia, de montanhas que está aí na Boé, e sinal nesta região e pega muito fácil. Fabia, disto a nós está negociando para implantar uma nova emissora de rádio no leste de Inoterra. Isto será muito bom para a igreja, tanto para a igreja do leste, Fabia, nós vai dirigir as antenas para o sul de Inoterra, e esta emissora vai alcançar quase toda a nação, e a outra vai alcançar as partes que é possível que no antena de Bissau possa alcançar. E a nós pensa no coração de cobrir todo o território nacional com a palavra de no Deus via rádio. Isto porque Deus tem um projeto para abençoar no povo e no terra. Então, irmãos, a mim me agradecer, irmãos que oraram, irmãs que oraram, meninos que oraram, jovens, Fabia, de a nós ter conseguido. E cá fácil, equipamentos a voz eletrônico, especialmente de rádio, e sendo muito caro, caríssimos. Equipamento que a notícia, parte é do Brasil, parte é dos Estados Unidos, são equipamentos de última geração, e Deus irá abençoar, e na igreja terá seguramente uma rádio de grande qualidade para trazer evangelho ali para a terra. Amém? Também, se Deus permite, em breve nós estaremos recebendo um container também, contendo algumas peças importantes, sistema de som para as igrejas do interior e Bíblias. Irmão Elismar, que é a voz Kunce, que aqui esteve com nós, que sendo pastor do irmão Jonas e do irmão Marcos, ele está trabalhando para trazer este container. Ele já possui cerca de 12.000 Bíblias, além de outras doações importantes, e a nós miste ajudá-lo para que o container chegue o mais breve possível na Inoterra. Amém? No desafio Icapara, a nós tem esse ano um grande desafio em Inoterra, e a nós miste construir manga de igreja. A Bossib, que no projeto é substituir as igrejas que estão nas cidades principais. E se Deus miste, em pouco tempo estaremos iniciando a construção de Bafatá, da nova igreja de Bafatá, uma construção de uma igreja grande. Vamos ajudar um irmão muito fiel, que tem feito uma obra silenciosa, sem anúncio, sem divulgação, que seja o irmão que está construindo a igreja de Farim. Vamos ajudá-lo, vamos apoiá-lo,
para que Farim fique construída depressa. Cacheu, os irmãos já iniciaram a construção, vamos terminar. Também Bissorã, já temos uma igreja que vai construir, vai financiar a construção de Bissorã. E se Deus miste até o final do ano, a nós pensa que pelo menos umas 10 igrejas estarão em construções novas na Noterra. E isto vai fortalecer. Também aqui no Templo Central, a nós vai construir algumas coisas importantes. A nós vai fechar esse pátio com telhado, vai ocupar aquela área toda para fazer uma área de uso comum, para os irmãos terem instalações. Vamos ter ali maneiras de termos um grande templo com facilidade para todos os irmãos permanecerem. Amém, meus irmãos? Para via disto, eu quero renovar os anúncios feitos no irmão Júlio de Amém. Obrigado. Que cedo a reunião de sábado. Irmão, sábado, a nós miste reunir todos os encarregados de região, ou seja, de congregações da região de Bissau e arredores. Todos os encarregados, todos os obreiros auxiliares. Também precisamos reunir os tesoureiros das congregações juntos. Igualmente os porteiros e as diaconisas, todos. Fabia, a nós estará iniciando um novo modelo de trabalho, uma nova maneira, e precisamos começar aqui por Bissau, para depois chegar no interior de no país. Então todos os irmãos, sábado, 9 horas de manhã, por favor, estejam ali, a nós vamos informar as mudanças. A nós vai fazer mudanças na Rádio Luz, a nós vai fazer mudança no sistema de no igreja, a nós vamos fazer mudança na liderança das congregações, e a nós vamos fazer mudanças gerais, Fabia, dos projetos que a nós tem, porque Deus tem pressa e a nós também, de levar o Evangelho para a Noterra. Amém? Segunda para amanhã, 9 horas, a nós terá uma reunião com os membros da diretoria da Convenção Geral. Não são os participantes, não são só os membros da diretoria. Fabia, de algumas informações que a nós tem para passar à igreja, e como a Convenção Geral de no igreja, nessa nação, é o órgão máximo da igreja, a nós estará transmitindo as informações oficiais dos assuntos que temos para os membros da diretoria da Convenção Geral. Irmãos do Sul, irmãos do Leste, irmãos de Bissau, que fazem parte da convenção, da diretoria da Convenção Geral, estarão sendo convocados para segunda-feira para amanhã. E segunda-feira à noite, e no culto de Santa Ceia, a nós terá uma Assembleia Geral com a eleição da diretoria e os anúncios já para o modelo de trabalho que a nós vai adotar no mês, ou seja, no ano de 2016. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Abram a sua Bíblia para o capítulo 17 do Evangelho escrito por São Lucas, para que leiamos a palavra de no Deus. Glória a Deus. Versículo 26. Irmãos que têm a sua Bíblia, pude acompanhar a leitura. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 17, versículo 26. Diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E veio o dilúvio, e os consumiu a todos. A mesma coisa, do mesmo modo, aconteceu
nos dias de Ló, em que Ló estava em Sodoma e Gomorra. Os habitantes daquelas terras, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam casas. E no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, Abó-Sibe e Cadiaós e Cadinotempo, desde Buconversão, que existe em todos nós, se uma crente que cedo, uma expectativa garante de uma das maiores promessas, ou seja, a maior promessa que a Bíblia tem, que é a volta de nosso Salvador Jesus Cristo. A cada ano que a nós entra e a cada tempo que a nós vive, e os acontecimentos do mundo que vai surgindo e vem chegando ao nosso conhecimento. Abó-Sibe, que é uma profecia na Bíblia, no livro do profeta de Babilônia, o profeta Daniel, que descreve, Deus começa a mostrar ao profeta Daniel que a ciência se multiplicaria. Ao profeta Naum, Deus mostra carros correndo e se chocando nas praças. Manga de profecia do Antigo Testamento está mostrando acontecimentos que a nós, Amós, vive com Sibe, que se cumpriram da palavra de Deus. A ciência se multiplicou de uma maneira tão impressionante que Amós, existem indústrias da morte que fabricam venenos, remédios, mencinhos que matam. Manga de coisa nova está surgindo no mundo, e tudo isso leva para nós confiar na palavra de Deus, sob a esperança que Jesus Cristo e deixa para todos nós, que Ele vai vir, Ele vai voltar, Ele vai regressar ao mundo, para levar o seu povo desta terra. Agora, quando tomamos esse exemplo, nesse ano que se inicia, 2016, está se aproximando o tempo do fim do período da igreja. Abó-Sibe, que o período da igreja termina no final da década de 30. O tempo da igreja ali na terra são de 2000 anos. Alguns estudiosos calculam que o tempo vai terminar no ano 2027, 2028. Alguém diz que é 2029. O tempo da igreja vai terminar. Gosse, todos os acontecimentos do mundo estão nos assustando e nos assombrando. Nos Estados Unidos da América, nesses dias agora, a nós fica chocado com um acontecimento que surge e um testemunho de um irmão norte-americano. Esse irmão norte-americano, ele trafegava com seu automóvel, uma caminhoneta, em uma das rodovias dos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. E quando ele viajava por uma região deserta, sem casas próximas, ele observou que à margem da rua caminhava um homem, já velho, de cabelos brancos. E ele pensou, para onde vai esse senhor? Qual o lugar que vai? Como é uma região deserta, vou lhe dar uma boleia. E parou o carro e lhe ofereceu uma boleia. E disse ao homem: o senhor aceita uma boleia? Para onde o senhor está indo? O homem não disse para onde ia, mas ele ofereceu uma boleia. Quando o homem aceitou a boleia, adentrou o carro, assentou-se no carro, e o motorista, irmão, crente, ele ligou o automóvel e seguiu.
Quando andou um pouco, o passageiro que recebera a boleia olhou para ele e perguntou-lhe: o senhor é crente? E ele disse: sim, sou crente. O senhor é crente? Não, a mim quer ser do crente. Ouça, o senhor é crente, mas o senhor não será arrebatado. O senhor não vai para o céu. A sua condição espiritual, a sua condição moral, da maneira que a boa está, a boa não será arrebatado. Quando este homem ouviu isto, ele levou um susto. E ele disse: como o senhor sabe da minha condição? E aquele homem começou a falar com ele e disse: homem, ouça o que vou te dizer. Eu vi Deus nos céus, profundamente irado com a igreja, profundamente decepcionado com a igreja, profundamente entristecido com a igreja na terra. A igreja se desviou dos padrões que Deus determinou. A igreja deixou o princípio que Deus deixou. E quando Deus determinou que o Senhor Jesus Cristo retornasse e levasse os poucos crentes que serão arrebatados, ouçam isto, levasse os poucos crentes que estão prontos para ser arrebatados. Eu vi o Senhor Jesus Cristo levantar do seu trono e cair de joelho diante de Deus, pôs as suas mãos sobre o chão, enquanto Jesus dizia: Pai, dá mais tempo à igreja, concede a eles mais um tempo, como fizestes em Sodoma e Gomorra. Envia anjos à terra para notificar a igreja, para falar em sonhos, em visões com a igreja. Quando Jesus falava isto, disse o homem que estava sentado ao lado daquele motorista, que das mãos de Jesus corria sangue dos ferimentos da cruz. Naquela hora, Deus olhou para Jesus e disse a ele: meu filho, farei o que estás pedindo. Enviaremos anjos ao mundo, anjos à terra, para que avise a igreja, para que desperte a igreja, para que não arrebataremos apenas uns poucos crentes da terra, no estado que a igreja está em grande corrupção, em grande problema. Quando o Senhor disse isto, segundo a visão deste homem, Deus enviou para a terra alguns milhares e milhões de anjos para despertar a igreja, despertar o povo, que o tempo final chegou. Agora ouçam, quando esse ser disse isto para ele, para aquele homem, ele ficou muito impressionado, e o ser disse para ele: eu sou um dos anjos que Deus mandou para a terra, e eu estava nesse lugar deserto, te esperando, para te dizer que se tu não mudares a tua vida, tu não serás arrebatado na volta de Jesus. Naquele exato momento, ele voltou-se para a direção. Quando ele olhou ao lado, o ser já não estava mais, desapareceu. Este irmão escreveu e enviou para todas as igrejas que ele consegue enviar no mundo, dizendo que a última hora, quem se preparar será arrebatado, quem não se preparar
vai ficar aqui na terra. Na China, nesse final do ano passado, Deus abriu o céu sobre a China. Durante quase um dia, o céu ficou aberto em cima do território chinês. Toda a nação da China viu o céu aberto. Todos os líderes governamentais, todo o povo da China, viu o céu aberto por muitas horas. Ouviram as trombetas de Deus tocando. Viram os anjos. E a China hoje é o lugar que mais se converte gente no mundo. Segundo as estatísticas que nós temos, se converte hoje na China mais de 10 mil pessoas por dia, sem pregador, simplesmente pelas manifestações de Deus. E esse ano de 2016 poderá ser o ano da volta de Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer-lhes esta noite, se você não está preparado hoje, vai ser difícil que você possa ser arrebatado. Com toda certeza, será muito difícil. A santidade não se busca em um dia. A santidade não se busca em um mês. Não se busca em 2 meses. Não se busca em 6 meses. A santidade existe uma série de procedimentos. Existe uma série de iniciativas. Existe uma série de princípios que precisam entrar na nossa vida e no nosso coração. Quando Jesus está dizendo, uma palavra que nós lemos essa noite, que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da sua vinda. Quando vocês começam a ler a história do dilúvio, o povo que viveu antes do dilúvio, e começam a imaginar que eram milhões de pessoas, e começam a imaginar que essas pessoas eram descendentes de Adão e de Eva, eram descendentes de Sem, que nos dias de Sem o povo orava a Deus, buscava a Deus. Os descendentes de Sem, entre eles estava Enoque, que Deus o recolheu para si, o levou para o céu, porque era santo, e Deus não quis mais que ele vivesse no meio de homens e mulheres dissolutos e pecadores imutáveis. Deus o recolheu para ele. O dilúvio se deu logo depois que aquele homem foi tirado da terra e levado para viver no céu. Enoque foi recolhido vivo. Deus o levou vivo para o céu. Simplesmente o tomou para si, para ficar junto dele no céu. No meio deste ambiente, nesse mesmo tempo, surge o dilúvio. E quando Amós começa a olhar o dilúvio, quando Amós começa a ler sobre o dilúvio, e Amós encontra milhões e milhões e milhões de pessoas, cujo comportamento não agradaram a Deus. Eram homens ímpios, perversos, egoístas, malignos, assassinos, sanguinários, cruéis. No meio desta multidão, Deus interviu naquela região, naquele mundo daquela época. E Jesus está dizendo que a sua vinda se dará num tempo, na mesma condição em que viveu os habitantes do tempo de Noé. Se Amós olhar o comportamento dos crentes de Amós, se Amós olhar, acompanhar o crente, sua vida diária, sua maneira de vida, seu comportamento com os vizinhos, com os amigos, com a igreja, com todos, Amós vai ficar impressionado que no tempo presente é igual aos dias de Noé. Pessoas presunçosas, problemáticas, egoístas, sem nenhuma responsabilidade com a palavra de Deus,
vivendo dentro da igreja e impedindo os outros de alcançar a salvação. Sabia disto? Jesus está citando também como foi Sodoma e Gomorra. Se na dias de Noé havia milhões de pessoas e nenhuma conseguiu se salvar, nenhuma conseguiu. Não salvou nenhum homem, não salvou nenhuma mulher, não salvou nenhum jovem, nenhuma moça, nenhum menino, meus irmãos. Não se salvou. Havia de proteger Noé e sua casa. Deus impediu que as noras de Noé, as noras, a esposa de Sem, a esposa de Cão, a esposa de Jafé, Deus impediu que elas gerassem filhos, que elas tivessem filhos. Deus impediu que elas engravidassem. Durante 120 anos, estas mulheres não engravidaram e não tiveram filhos, porque Deus queria preservar Noé e a sua família para poder salvá-los daquela geração. Se os filhos de Noé tivessem tido filhos, os seus filhos morreriam no dilúvio, influenciados pelo costume, pelas práticas daquele povo perverso e maligno que chegou a viver naquele tempo. Goste, quando Jesus está dizendo, assim como se deu nos dias de Noé, se dará nos dias do Filho do Homem, nos dias da vinda de Jesus Cristo, nos dias do arrebatamento da igreja. E eu lhes pergunto, será que Jesus mentiu? Jesus nos enganou? Jesus é presciente ou não é presciente? Se Jesus é presciente, ele estava vendo esse nosso tempo, ele estava vendo esse nosso estado, ele estava vendo o comportamento das pessoas, ele estava vendo o sentimento das pessoas, e ele sabe muito bem que esta condição está sendo vivida a hoje em todo o mundo, em todo o mundo. Na dia de Ló, Jesus diz, assim também, como foi nos dias de Ló, será os dias da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nas dias de Ló, quanta cidade havia em Sodoma e Gomorra? Normalmente a ideia que nós temos é que eram duas cidades, Sodoma era uma cidade e Gomorra era outra. Não é verdade? Havia muitas cidades, era uma planície, grande, e que tem uma manga de cidade. A menor cidade de todas, a cidade de Zoar, foi a única que permaneceu daquele povo perverso. E a Bíblia descreve por que ela permaneceu sem ser destruída. Porque Ló rogou ao anjo dizendo, o anjo lhe disse, escapa pela tua vida, salva a tua vida, foge para as montanhas, se esconde na montanha. As montanhas eram muito longe, no fim da planície. E Ló grita e diz, não faça isso, meu senhor, eu serei destruído, vou demorar muito para chegar até aquele cal, deixa-me entrar naquela pequena cidade, ela é pequenininha, preserva aquela cidade. O anjo disse para ele, eu farei isto, entra na cidade, te ouvirei quanto a isto, e não destruirei aquela cidade. E deram-lhe o nome de Zoar, pequeno lugar, uma pequena tabanca. Foi a única que sobrou naquela região. Goste, todos os irmãos esta noite, lembre-se dos dias depois da destruição de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia Sagrada descreve que a mulher de Ló não pôde ser salva. Ela se lembrou do sistema,
ela se lembrou das organizações, ela se lembrou de sua casa. O seu marido era prefeito de Sodoma, Ló era prefeito de Sodoma, e ela lembrou-se da sua casa, lembrou-se dos seus móveis, lembrou-se dos seus bens. O anjo disse: não olhe para trás, fujam, deixe tudo, deixe a casa, deixe os bens, deixe tudo, escape-se pela sua vida. E de repente começou a trovejar e a cair fogo do céu, fogo e enxofre. O fogo com enxofre é líquido, é como betum, é como betumen. Aonde ele cai, ele fica acendendo, ele fica queimando. E quando ela ouviu os primeiros grandes estrondos do fogo caindo sobre a cidade, ela não suportou. E ela olhou para trás para ver se a sua casa ainda existia. E ela foi transformada numa estátua de sal. As 4 pessoas que seriam salvas, uma delas não conseguiu chegar no fim, não conseguiu chegar a Zoar. Mas eram milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu quero lhes dizer uma coisa: Jesus Cristo não erra. Jesus Cristo é presciente. Ele olhou para o nosso tempo, Ele olhou para o tempo da igreja, e Ele nos viu nesta hora. Você sabe que nós vivemos os dias do carnaval. Ande por essa cidade. Eu não tive o desprazer de sair fora da minha casa nesses dias, e nem desejo fazê-lo, mas eu imagino vocês andando pelas ruas dessa cidade. Vocês verão pessoas completamente dissolutas, pessoas completamente imorais, pessoas completamente dominadas pelo diabo, pela embriaguez e por todo tipo de prostituição. Esse é o estado que vivia Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada diz que o homossexualismo dominava aquela região, ao ponto dos homens de Sodoma e Gomorra olharem aos anjos e desejarem fazerem sexo com os próprios anjos que estavam naquele lugar, ao ponto de Deus ter que cegar os olhos daqueles homens, e eles passaram a noite andando à volta da casa de Ló. Isto sugere uma questão: o nosso problema atual não está no que nós falamos, não está no que nós anunciamos, está naquilo em que nós convivemos. A nossa convivência, o que a nós ouve, o que a nós vê, o que a nós participa, a linguagem que nós ouvimos na rua, a conversa dos amigos, a conversa nas famílias, a conversa dos meninos e dos jovens, vão materializando um tipo de vida, um tipo de comportamento, um tipo de fé. E daqui um pouquinho nós deixamos a Bíblia Sagrada e começamos a seguir o amiguinho, começamos a seguir o irmãozinho, começamos a ter um conselho do amiguinho, e vamos mudando a nossa vida, e vamos deixando os padrões das Escrituras Sagradas. Alguém que orava e tinha prazer na oração, daqui um pouco não tem mais prazer na oração. Alguém que abria a Bíblia todos os dias, começa a parar de ler, e de repente começa a achar que este mundo é normal, que o carnaval é normal, que as novelas são normais, que o sistema que nós está é normal, e o diabo vai entrando na nossa porta, os demônios vão oferecendo coisa para cada um de nós, e nós não nos demos conta, e daqui um pouquinho vocês vão ouvir uma trombeta tocando no céu, e o Senhor vai dizer: chegou a hora, aí está vindo o Senhor Jesus Cristo, sair ao encontro, e nós não vamos ter mais força para orar, nós vamos ver tudo desabando, e não teremos como alcançar a graça da salvação divina. Todos estes acontecimentos, meus irmãos, estão chegando para nós. A imoralidade dentro da igreja é tão assombrosa. As pessoas usam uma máscara, estão em prostituição, mas se apresentam como santos. Estão em pecado, mas se apresentam como santo. Querem conviver desta maneira. Jesus está dizendo: assim como foi nos dias de Noé,
será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus está profetizando algo que não se mudará. E vocês que estão aqui esta noite, e os que não estão aqui, vocês são da geração que vão ver com os olhos de vocês o arrebatamento da igreja. Vocês são da geração que vão estar vivos quando esta terra começar a se abalar. Vocês vão estar vivos e vocês vão levantar os olhos para o céu e vão ver esse céu todinho se abalando e tremendo. Quando isso acontecer, não adianta se lembrar da mamãe, não adianta se lembrar do papai, não adianta lembrar dos pastores, não adianta lembrar dos pregadores, não adianta lembrar dos dias que vocês foram crentes, não adianta. Ou você estiver, ou estará em comunhão com Deus, ou não estará. Ou o Espírito Santo estará com vocês, ou não estará. O exemplo do capítulo 25 de Mateus é patente para todos nós. O reino dos céus, e cedo semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 de entre elas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes haverão de tomar esta Bíblia e lê-la, e entender assim: nos dias de Noé, só se salvou Noé, os 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa. 8 pessoas. Quantas pessoas haviam no mundo? Milhões. Só 8 se salvaram. Vocês pensam que Deus é bonzinho? Deus não é bonzinho. Vocês pensam que Deus é amor? Não é amor. Deus é justiça. Quando tocar a trombeta no céu, quem está preparado vai, quem não estiver, não vai. Não existe esperança depois disto. Ouçam, Sodoma e Gomorra eram várias cidades, milhares de pessoas. Lá estavam os anjos. Os anjos passaram uma tarde, passaram uma noite toda dentro de Sodoma e Gomorra. A presença dos anjos foi conhecida por todos. Leiam a Bíblia. Os homens de Sodoma e Gomorra saíram e sitiaram a casa de Ló. E disseram: entrega para nós esses anjos. Nós queremos praticar sexo com eles. Esses homens viviam um estado imoral. Diante dos anjos de Deus, eles não mudaram o seu sentimento, não reconheceram a santidade, não reconheceram a ordem divina, não reconheceram que os anjos estavam ali para lhes dar uma última oportunidade, não reconheceram nada. Eles não mudaram os seus desígnios, eles não mudaram os seus propósitos, eles continuaram. Até a madrugada sitiaram a casa de Ló. Deus os chegou para proteger os anjos e a família de Ló. Meus irmãos, será que isto não nos leva a pensar que nós estamos vivendo uma situação semelhante? Será que isto não nos leva a pensar que nós estamos vivendo uma situação difícil? Eu lhes convido a orar. Comece a orar, para vocês verem que o céu está fechado. Comece a clamar a Deus, e a voz verá que o céu está fechado. A corrupção deste tempo é tão grande, é tão terrível. O pecado é tão terrível, que Deus não consegue mais olhar para a terra. Deus não consegue mais ver nada. Diante dele surge todo momento, toda hora, todo instante, clamor das injustiças, a injustiça de todos os lados, em toda a ordem, choro, sofrimento, angústia, coisas más, procedimentos maus, que estão subindo diante de Deus, nesta geração, e Deus está enviando seus anjos aqui para a terra, para tentar sacudir alguém, para tentar chamar a atenção de alguém. Ouçam,
Se nós não mudar, o arrebatamento vai chegar e nós não teremos condições de suportar. Há uma outra coisa importante. Recentemente, a ONU decidiu organizar um controle mundial da população. Sabe o que significa? As pessoas não terão mais carteira de identidade, não terão mais passaporte, não terão mais nenhum documento, nem certidão de nascimento não vão ter mais. Todas as pessoas, segundo o decreto da ONU, em todas as nações do mundo, incluindo a Guiné-Bissau, todas as nações vão receber um chip de registro na sua mão direita ou na sua testa. Segundo a ONU, disponibilizou-se dinheiro. As Nações Unidas, através dos Estados Unidos, da Europa e de outros países ricos, disponibilizaram dinheiro para que até 2030 toda a humanidade esteja marcada com um chip de controle, onde vai haver todos os seus dados, número do seu registro de nascimento, número da sua carteira de identidade. Não vai circular mais dinheiro em moeda, não haverá moedas, não haverá nada. Para cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, os governos internacionais vão disponibilizar uma cota de dinheiro, como existe hoje no Brasil. No Brasil ninguém precisa trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Chega no banco, cada pessoa tem um número e cada pessoa recebe uma cota todos os meses. Se a pessoa não quiser trabalhar, não precisa, ela vai ter o dinheiro para a sua alimentação. Todos os dias aquela pessoa vai passar no supermercado, e quando passar no supermercado ela vai pegar o que ela quiser, vai chegar na caixa e ela simplesmente vai colocar a sua mão embaixo de uma placa do sistema de computador. Ao colocar a sua mão sobre uma faixinha de sinais vermelho, de infravermelho, vai marcar o número que você tem na mão, e aquilo vai debitar na sua conta de crédito. Todos vocês da Guiné-Bissau vão ter um crédito do governo mundial, todos os americanos também, todos os brasileiros. E a minha Bíblia descreve que esta besta, ela vai marcar a humanidade inteira. Ouça uma coisa: se vocês não quiserem receber a marca, vocês não podem registrar os filhos que nascerem nos cartórios. Se você não quiser receber a marca, você não pode comprar e nem vender. Você não pode fazer nenhuma transação. Você não pode viajar nem de autocarro na nação. Você não pode embarcar em lugar nenhum, não chegar no aeroporto, não pode. Você não pode viver na cidade. A única maneira é achar uma gruta, uma caverna, lá na colina de Boé, e mudar para lá e ficar lá dentro daquela caverna, esperando que Jesus venha do céu. Deixe-me responder essa pergunta: qual é de vocês que vai suportar esta situação? Sem comida, sem bebida, sem direito a andar na rua, sem direito de embarcar num táxi, sem direito de embarcar num autocarro, sem direito de viajar, sem direito de assistir a família, sem direito de fazer uma consulta no Simão Mendes. Tudo vai ser controlado pelo chip da sua mão. E esse chip é uma marca de condenação pelo estado da imoralidade do povo nesta hora. Como a igreja vai sobreviver? Como nós vamos sobreviver? A minha Bíblia diz que uma voz vai bradar do céu e vai dizer: bem-aventurados que morreram em Cristo Jesus, que já estão mortos, que não precisarão passar por isto. Será que você vai vencer isto? Quando você chegar com um dinheirinho na mão assim, 1.000 francos, e dizer no supermercado: eu quero comprar um pão, e a pessoa dizer: o senhor não pode. Mas eu tenho dinheiro, o senhor não pode. Não se vende mais em dinheiro, aqui é só com código. Põe a sua mão aí embaixo do sistema. Você vai pôr a mão e o funcionário vai dizer: o senhor não pode comprar.
O senhor está sem o chip, não pode comprar, vai embora. O senhor vai chegar para o amigo, a irmã vai chegar para uma amiga e vai dizer assim: me empresta 100 francos. Ela vai lhe dar os 100 francos. A senhora vai chegar ali na feira e as pessoas não vão receber os 100 francos, porque não se trabalhará mais com moeda, não se usará mais dinheiro, unicamente o chip da sua mão. Se a senhora quiser comprar uma roupa, a senhora não vai conseguir. A senhora vai usar uma única muda de roupa até o dia do arrebatamento. A senhora não pode comprar nada, a senhora não pode pegar nada, tudo vai ter dono e nós não podemos fazer nada. Esse controle começou a ser instalado. Hoje já existe milhões de pessoas semanalmente, estão sendo marcadas centenas de milhares de pessoas no mundo. Eu fiquei impressionado lendo um documento que a ONU determinou que os primeiros lugares do mundo que sejam marcados sejam a África, porque como as pessoas são sem identificação, há 300 milhões de africanos sem documento de identidade, sem passaporte. Por isso que a ONU determinou que comece a marca pela África. E daqui um ano, se chegar lá, ou daqui a uns meses, vocês vão ser chamados para passar nesses controles e receber uma marca. É uma coisa muito simples, se aplica como um aparelho de injeção. É simplesmente um aparelho de injeção com 0,5 milímetros. Vão colocar isso aqui dentro do seu dedo, entre a sua mão. E quando você colocar, o governo internacional vai lhe dar um crédito. Você já não precisa mais trabalhar, você não precisa se preocupar mais. Você vai ter 200 mil francos ou 100 mil francos todos os meses. Mas você vai ter que colocar a mãozinha lá embaixo para liberar o seu crédito. Sabe o que é isso aí? Isso é a marca da besta, do diabo. E a minha Bíblia diz que todos os que receberem a marca da besta serão atormentados no fogo do inferno junto com o diabo e os demônios. E como vamos vencer isto? Sem oração. Como vamos vencer isso sem o Espírito Santo? Como alguém poderá viver como João Batista no deserto? Será que é possível? Meus irmãos, chegamos à última hora. E se vocês não começarem a buscar a Deus, se vocês não começarem a encontrar nesta Bíblia a verdade divina, vocês vão passar a maior tragédia da sua vida. Eu espero sair desta terra antes desse dia. Eu espero. A minha Bíblia diz isto: bem-aventurado os que morreram antes. Ouçam, esse anjo que apareceu nos Estados Unidos, apareceu na China, anjos, está falando no mundo todo. No mundo todo. O tempo será terrível, os tempos serão terríveis, a ira de Deus vai se derramar sobre o mundo. E se vocês não tiverem a consciência disto, amanhã, quando chegarem e disser assim: você é funcionário público, você não pode mais trabalhar, até que você tenha a sua identificação do código de controle. Você vai dizer: mas eu sou crente, eu não posso. Aqui não tem não posso e não tem posso. Ou o senhor aceita, o senhor está fora. Ou o senhor aceita, ou a senhora está fora. Não existe. Estas leis não são da Guiné-Bissau. Essas leis são do controle mundial, das organizações mundiais de controle da humanidade. Você não pode dizer sim nem não. Se você colocar o chip, você vai receber um crédito mensal na sua conta, e a sua conta vai estar nesse chipzinho. Basta colocar o dedo, a mão embaixo do computador, ele vai liberar todos os meses 100 mil francos para você comprar o que quiser. As pessoas serão tentadas a isto. As pessoas começarão a passar fome. Um dia, 2, 3, 4, 5, talvez aguente 7 dias. Mas não suportarão mais. E não terão forças espirituais para vencer. E vão ter que colocar a mão lá. Por isso que a Bíblia diz: quando essas coisas começarem a acontecer, fugir para os montes. Não entre na cidade. Fujam para os montes. Fique lá em cima. Porque a vinda do Senhor está próximo. Quando toda a humanidade estiver marcada e o caos no mundo estiver determinado,
O céu vai se abrir bem no meio, e aqueles que estão lá nas cavernas, passando fome, miséria, mas não recebendo essa marca do diabo, ele vai poder levantar as mãos para os céus e subir em direção ao Senhor nos céus. Todos os demais se lamentarão e chorarão. Se lamentarão e chorarão. Talvez alguém vai querer cortar a sua mão e retirar o chip. Já não tem mais direito, já não tem mais causa, já não tem mais nada. A realidade da palavra de Deus é esta. E nós não podemos fazer absolutamente nada. Só existe uma maneira. E eu gostaria de terminar esta noite contando-lhes a maneira. Se você for cheio do Espírito de Deus, se você puder realmente se comunicar no Espírito com os céus, se você puder orar no Espírito Santo, Deus vai achar uma maneira de proteger a sua vida. Essa marca do diabo não será colocada na sua mão e nem na sua testa, e você vai ficar lá até o último dia. Quando tudo estiver cercado para você cair, Deus vai dizer do céu: basta, vamos arrebatar a igreja. Esta é a esperança de cada um de nós. Alguns vai ser tirado. Eu gostaria de terminar dizendo: este anjo que apareceu, esse irmão norte-americano, ele disse para ele: vai acontecer catástrofes em muitos lugares do mundo. Todos os irmãos e irmãs que estiverem preparados, Deus vai recolher nesta fase, antes desses dias tenebrosos. Deus vai chamar para o céu. Por essa razão, todos nós temos uma última chance de preparar a nossa vida. Você poderá ser recolhido antes de passar fome, miséria, perseguição. Quando todos os homens gritarão: lá vai um, pegue ele, prenda ele. E a polícia vai correr atrás de você para pegá-lo, para colocar aquela marca em sua mão ou na sua testa. No meio desse caos, quem não estiver cheio do Espírito de Deus não vai suportar. A fome é uma coisa terrível, as dificuldades são terríveis. Você não poderá entrar na sua casa, não poderá comprar nenhum pão na rua, em lugar nenhum. Ninguém vai vender, ninguém vai dar, ninguém vai fazer nada. Todo mundo vai ficar revoltado contra você, porque eles colocaram o chip, eles quererão que você coloque. E imediatamente você vai se sentir desolado, sem esperança, e só haverá dois caminhos: ou você consegue escapar disso, orando e buscando a ajuda de Deus, o milagre de Deus, ou você vai ceder para colocar esta marca e perder a sua salvação, e perder a vida eterna, e perder a esperança eterna. Nesta noite, eu os convido para que fiquem de pé, para que possamos orar agora. Esses dias são dias de grandes desafios. Eu gostaria que todos vocês entendessem isto. Haverá uma hora em que as nossas forças vão ruir, a nossa resistência vai ruir. Haverá uma hora em que somente o Espírito de Deus poderá orar por nós. As nossas almas não responderão, a nossa mente paralisará, o desespero tomará conta de nossas vidas, e se o Espírito Santo não puder orar por nós, não haverá esperança. Feche os seus olhos para que oramos junto agora. Nosso Pai, nosso Deus celestial e bendito, sob a sua palavra divina nesta noite, Senhor, nós estamos orando nesta hora. Sabemos que chegou o fim de todas as coisas. Sabemos que é a hora, Senhor, do arrebatamento da igreja. Sabemos que o maligno está se organizando para marcar, para destruir, para possuir e para dominar a vida de todos os habitantes da terra. Sabemos que não poderemos jamais vencer sem a sua graça e sem o seu poder divino. Por isso oramos em nome de Jesus nesta noite. O Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus que tudo prescuta, que tudo conhece, que sonda os nossos corações, as nossas almas.
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Espírito de Deus possa ser derramado nos corações deste lugar, possa ser derramado em nossas vidas, em nossas almas, que o nosso espírito seja sensível à ação do Espírito Santo de Deus, que haja manifestações da sua presença, que haja a confirmação do céu, que o Senhor não abandonou os seus, não abandonou a igreja, não abandonou os pobres, não abandonou os humildes, não abandonou aqueles que estão desamparados, que a sua mão continua estendida, que a sua graça continua derramada, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, nós estamos orando pela sua igreja, em toda esta nação, em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, na África, nas Américas, ó Deus, para que o Espírito de Deus, como a única fortaleza do céu, como a única graça celestial para nós, possa entrar no nosso coração e explodir essas ações do mal, destruir as ações do pecado, destruir a iniquidade, destruir o mal, para que o Senhor possa, ó Deus dos exércitos, olhar para nós, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, a nossa súplica, aceitar a nossa vida e a nossa alma, em nome de Jesus. Nesta noite nós estamos orando junto. Manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia, manifesta a sua benignidade, manifesta o seu Espírito Santo, para que possa falar nesta hora ao coração do teu povo, dos teus filhos, das tuas filhas desse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando para que o Espírito de Deus esta noite possa fazer a sua voz soar e se ouça nesse lugar a voz do Espírito de Deus a falar o que o Senhor vai fazer, o que Ele está querendo fazer. O seu desejo vai prevalecer, vai haver vitória, vai haver graça, vai haver salvação, vai haver bênção, vai haver livramento. Olha para o teu povo, livra a tua igreja, livra os pequeninos. Ouça, Senhor, as suas orações. Nós estamos pedindo em nome de Jesus. Ouça a oração do teu povo, socorre o teu povo, abençoa o teu povo, livra o teu povo, protege o teu povo. Pai, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus lhe pedimos, tenha os seus ouvidos divinos aberta a oração desta nação, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Deus, socorre pela sua presença, socorre pela sua graça. Dá-lhes o espírito de oração, o espírito de adoração, o espírito de clamor. Permita-lhes que possam falarem: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Paizinho querido, abre o céu para que o teu povo possa entrar diante do Senhor em oração, em ações de graça, em louvor, em adoração. Muda as vidas de cada um, livra-os do pecado, livra-os daquilo que não te agrada, e os abençoa, os protege, os guarde, os livre do mal. É o que nós estamos rogando e orando, Senhor, em nome de Jesus. Nesses dias maus, Senhor, esta nação está entregue nas suas mãos. As autoridades de nossa nação, nós rogamos por eles. Somente o Senhor pode orientar, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode dirigir os nossos líderes para que conduzam esta nação na direção divina da sua vontade. Os proteja, os abençoa, para que o povo tenha as condições de vida melhores nesse tempo presente.
tempo de angústia, tempo de pobreza, tempo de sofrimento, tempo de doenças, tempo de morte, mas protege o teu povo, abençoa as autoridades, para que recebam graça, para conduzir esta nação, para o bem do seu povo. Nós oramos por eles, Senhor, e lhes pedimos em nome de Jesus, os proteja, os abençoa, dá-lhes um coração novo, que ame o seu povo, que trabalhe pelo seu povo. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ouve a oração que estamos fazendo. Ó Deus, não volte os teus olhos, não feche os teus ouvidos, mas responda a oração do teu povo, pela presença do Senhor, pela certeza do Senhor. Fala a cada coração esta noite, para que o teu povo saiba que o Senhor não lhes abandonou, que o Senhor está com eles em toda condição, em toda situação, no mal, na doença, na angústia e na fome. A sua presença estará com eles para levantá-los, para livrá-los, para tirá-los da angústia, para socorrê-los e para sarar as suas doenças. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa esta nação, abençoa o teu povo, seja sobre todos o teu cuidado. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós falamos obrigado, Senhor, por santa e poderosa palavra, Senhor. Faça a palavra e continue gravado no coração, Senhor. Deus abençoe nossa ida e acompanha cada